Olá, você, meu amigo, minha amiga, colegas de profissão contábil. Sejam bem-vindos ao Pensar Contabilidade. Eu sou o Paulo Vaz, sou profissional da área contábil, professor da BSSP e de outras instituições, e também sou consultor de negócios. Estou aqui nesse congresso muito importante para a classe contábil para debater um assunto muito interessante, que é a relação entre a contabilidade consultiva e a contabilidade gerencial. Tem tido aí algumas questões que a gente vem observando no mercado que nós precisamos debater. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer aqui ao professor Edgar Madruga pelo convite, pela realização do evento, agradecer a todos os patrocinadores, indistintamente, pela confiança e pelo investimento no evento, e a todos os apoiadores deste evento, que é muito importante. Até porque nós estamos vivendo um momento de transição muito grande no ambiente de negócios e dentro desse ambiente de negócio inserida a contabilidade, que também está se transformando. Não apenas no aspecto técnico e conceitual, porque é uma ciência já sedimentada e entra no fluxo natural da evolução, mas é pelo fato da contabilidade ser uma ferramenta imprescindível para a gestão de qualquer entidade empresarial, e essa entidade empresarial, dentro desse novo mundo, pós-pandemia, evolução digital, tecnológica, a questão da integração dos mercados, do empreendedorismo como um todo, a contabilidade ela vem sofrendo desafios, né? Ela vem sofrendo uma demanda muito grande de informações que até um passado recente não existia. Então, o profissional de contabilidade ele precisa, dentro desse novo contexto, estar se adequando às novas demandas, às novas necessidades, às novas ferramentas que estão surgindo, dentre elas a tecnologia, para poder promover informações dentro das necessidades de empreendedorismo. E o Pensar Contabilidade ele é um ambiente propício a isso. Nós teremos dezenas de profissionais de altíssima qualidade, consultores, acadêmicos, pesquisadores, pessoas extremamente envolvidas nesse universo, que cada um dentro da sua área trará conteúdos direcionados a diversas trilhas de negócio, da qual estará auxiliando você que nos assiste. Bom, já feitos os agradecimentos, em especial a você que está me assistindo, obrigado pelo prestígio e pela confiança. Vamos debater um pouquinho hoje, aqui nesse tema, a contabilidade consultiva e gerencial. Vou contar um pouco da história disso e situar vocês dentro de um posicionamento que você que nos assiste busca. Olha, eu quero ser um contador consultivo, eu quero ser um contador gerencial. Como é que eu faço para gerar informações? Então, nós vamos debater um pouco, trazer esse universo para vocês aqui, para a gente estar discutindo. Bom, primeiramente, esse termo contabilidade consultiva, que vem sendo debatido aí amplamente no mercado, muitas empresas de sistema, muitos escritórios, muitos profissionais têm debatido essa questão de ser um contador consultivo, um contador moderno, que eu aplico contabilidade consultiva. É importante nós colocarmos algumas coisas aqui no ponto. Primeiro, o contador consultivo, ele já existe desde que a contabilidade foi massificada e popularizada no ambiente de negócio. Por quê? Uma questão muito simples. A ciência contábil, como a ciência da administração, da economia, da área jurídica e outras, vamos colocar assim as ciências ligadas às áreas de negócio,
elas são ciências sociais aplicadas, né? Então, tem a ciência social, que é a que estuda todo o espectro de uma sociedade, antropologia, sociologia, a parte política, né? Todo esse ambiente, e que o mundo dos negócios está inserido dentro de um contexto social. E esse contexto social, que é, no caso, a entidade empresarial, que é provedora de emprego, provedora de arrecadação de tributos, geradora de riquezas, geradora de bem-estar para a sociedade como um todo, ela tem essa interação na sociedade, né? Então, a contabilidade, como ela é o ramo dentro dos negócios que tem a sua finalidade de gerenciar, aferir a parte do patrimônio, esse fluxo econômico, toda essa parte de prestação de informações à sociedade, porque para que serve um balanço patrimonial? Nada mais é do que você prestar um serviço, prestar informações ao mercado, ao público, que é a grande diferença entre a contabilidade financeira societária da gerencial. Nós vamos discutir isso mais adiante. Então, dentro desse contexto, o contador ele sempre foi um profissional em maior ou menor intensidade. Aí, isso está muito atrelado ao tipo de negócio que você atende, ao tipo de cliente que você tem, ao perfil de serviço que você presta, é que essa dosagem consultiva ela sempre foi requisitada. Então, eu me lembro que eu já tenho aí de carreira profissional mais de 30 anos, que eu trabalho desde office boy até contador, até consultor, como eu sou hoje. Todos os contadores que eu conheci, os mais antigos, sempre foram bons consultores. Por quê? Porque quando o cliente ele tem uma complexidade na sua área de negócio, e ele precisa tomar decisões importantes, e essas decisões elas impactam na tomada de decisão da continuidade do negócio, o contador sempre foi ouvido. E sempre foi ouvido naquelas áreas em que mais se tinha necessidade. Por exemplo, uma empresa ela decidiu importar determinados insumos. Isso já nos anos 80, 90, até antes, já se fazia isso. Então, você precisa ouvir o contador, você precisa de uma opinião técnica de primeiro, como é que eu quero fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu estou pensando em fazer essa importação, e o impacto dessa operação dentro da legislação vigente e como eu tenho que controlar isso no que tange a parte contábil, no que tange a parte tributária, no que tange a parte jurídica, no que tange a parte econômica. Então, eu preciso ouvir o contador. Eu preciso ouvir o profissional de contabilidade. Ou ouvir alguém que conheça a contabilidade, por exemplo, um advogado da parte jurídica, tributária, ouvi-lo para que eu possa tomar uma decisão assertiva e correta segundo a legislação. A figura do contador consultivo ela já existe há muitos anos, então não é algo novo. Por que hoje isso está em moda? Pelo simples fato de que a tecnologia hoje, em decorrência dos grandes sistemas que nós temos hoje, que no passado era um desafio, né? Eu me lembro na década de 1990, no início, né, dos anos de 1990, os softwares, os sistemas, eles eram algo muito caro, de muito difícil acesso. Então, a pequena e média empresa não tinha acesso a esses grandes sistemas, aos grandes computadores. Nós vivíamos a reserva de mercado até no início, então era muito caro isso. Entretanto, em decorrência de toda essa revolução tecnológica que nós tivemos, principalmente nos anos 2000, né, com o advento do SPED, na década passada de 10, com o e-social, com o surgimento das inteligências artificiais, machine learning, a questão do blockchain e muitas outras tecnologias, essa parte de condensação de dados ela se tornou muito gerida, muito administrada.
E hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem dar um conforto exatamente para esse fluxo de informações, que ele é muito grande. Hoje nossa vida é 100% transacionada em meio tecnológico, por meio de celular, redes sociais, bancos, né, que hoje está totalmente digitalizado, os próprios cadastros de governo, imposto de renda, todas essas informações, elas estão digitalizadas. E um grande problema que a contabilidade sempre teve ao longo do tempo foi exatamente a compilação de dados. Por quê? Porque a contabilidade ela é um grande banco de dados na sua parte primária, porque você tem a transação, que ela ocorre, a operação dentro do ambiente social, e ela transaciona-se dentro da empresa. Então, todo esse fluxo econômico de informações, ele passa pela empresa e é o sistema de informação contábil que organiza tudo isso. É só vocês pegarem, por exemplo, o Sistema Público de Escrituração Digital, que é o nosso SPED, né? Que esse nosso SPED, ele é um grande banco de dados, complexo, rico de informações, e extremamente importante no que diz respeito a tratamentos, porque você tem uma série de stakeholders aí, você tem a parte jurídica, a parte do fisco, você tem segurança da informação, você tem potenciais cruzamentos, e nós temos diversos profissionais que falam muito disso. Então, toda essa base primária de dados, ela sempre teve muita dificuldade de ser construída, porque os sistemas de tecnologia eram rudimentares, você tinha que lançar muito documento, o fisco não era tão exigente quanto essa base de dados, e sim as informações geradas pela base de dados, como os balanços patrimoniais, as declarações, as demonstrações contábeis de uma forma geral, visto que, no passado, o fisco ele possuía formulários eletrônicos, né? Então, por exemplo, a finada DIPJ nada mais era do que um grande formulário eletrônico que você trazia do sistema, acoplava nesse formulário e dentro desse formulário você encaminhava o fisco. Com o SPED, toda a base de dados que foi constituída pela empresa, ela é colocada dentro dessas informações e a compilação dessas informações é que geram e abastece os formulários que continuam muito parecidos do que era. Então, dentro disso, se digitalizou muita coisa, os sistemas passaram a ser integralizados, você tem o próprio desenvolvimento da inteligência artificial, da robotização dos sistemas, e aquele denso trabalho de compilação de dados, ele vem caindo e tende a zero no fluxo do tempo. E isso gerou uma questão. Bom, como é que vai ficar o trabalho do contador daqui para frente? E aí, pessoal, é que surgiu, de uma forma inteligente, a questão, olha, agora nós seremos contadores consultivos. Legal, eu sou um contador consultivo. Agora, vamos começar a separar o que é a contabilidade dita consultiva da gerencial, que são coisas diferentes. O pessoal às vezes confunde. Fulano coloca lá uma tela de indicadores, olha, eu sou contador consultivo. Não, isso não é contabilidade consultiva. Isso é mensuração de desempenho, de dados muitas das vezes já ocorridos, que passou. Ah, eu vou fazer uma apresentação dos resultados do meu cliente. De quando? De 2020? Nós estamos em junho, maio, junho, julho, enfim, agora nós estamos gravando no mês de maio. E hoje? E o futuro? Como é que nós vamos fazer? Como é que isso vai ocorrer? São essas variáveis que realmente nós precisamos começar a entender e diferenciar. Espera aí, o que é base de dados, o que eu tenho de informações que realmente fazem com que eu tenha um tipo de análise diferenciada. Então, são esses pontos, pessoal, que nós precisamos começar a separar. Primeira coisa, o contador consultivo, ele é aquele profissional que trabalha no nível estratégico. Quem ocupa
essa função de contador consultivo? Via de regra, é um sócio de uma empresa contábil ou o contador-chefe de uma empresa. Pelo simples fato que quando você pega, por exemplo, o contador do escritório contábil, o cliente sempre o procura, também depende do cliente, depende do nível de maturidade de negócio do cliente e depende muito das necessidades que essa empresa possui. Ele procura o contador como um conselheiro, um técnico, um profissional que vai ajudar ele a tomar uma decisão de forma assertiva. E aí que está a grande oportunidade do contador. O profissional de contabilidade, de uma forma geral, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou professor de graduação já há mais de 20 anos, eu venho formando profissionais já há muito tempo. As grades de curso de ciência contábil, ela está muito voltada para a parte técnica normativa, né? Se fala muito pouco da área gerencial, muito pouco na área de empreendedorismo, até pelas próprias atribuições, né? Que nós temos um pouco de cuidado para não entrar na área de administração. Você tem uma série de questões, mas, via de regra, o profissional de contabilidade, até os exames de suficiência exigem muito pouco de conhecimento consultivo, é muito mais norma, CPC, entre outras. Então, o profissional, via de regra, ele sai com essa deficiência na parte de entendimento de negócio. Só que o contador, via de regra, o empresário contábil e o contador de empresa, né, isolado, ele costuma ter aperfeiçoamentos, MBAs, cursos, conhece negócio, né? Então ele busca esse conhecimento complementar, porque o contador consultivo, o que é exigido dele? É um conhecimento cognitivo do negócio. O grande contador conhece a operação do cliente. O que o cliente faz? Qual é o negócio do cliente? Quais são as demandas que esse cliente tem? E aí ele utiliza-se do conhecimento contábil que ele possui para auxiliar no processo de gestão do negócio. E essa contabilidade consultiva, ela pode ser subdividida em áreas. Por exemplo, eu posso ser um contador consultivo na área tributária, que é o mais normal. Eu pergunto para você, o cliente fica perguntando para a gente se a gente sabe ou não fazer determinadas questões, ou ele pergunta para nós como é que é tratado e se pode ou não fazer aquelas determinadas operações que ele deseja. Então, muitas das vezes, o contador, que estuda muito a legislação, que está muito preocupado com o campo A, B ou C do SPED, ele ainda está no nível operacional e tático. Ele não está ainda no estratégico. Porque ele está muito preocupado em como fazer e não qual o impacto do serviço dele na estrutura do negócio, que é o que diferencia o contador consultivo. O contador consultivo ele tem que pensar negócio, ele tem que estar no nível estratégico. Talvez ele não tenha o conhecimento técnico tão aguçado e afinado como o pessoal do operacional, mas ele tem um conhecimento que o pessoal do operacional não tem, que é o conhecimento cognitivo na área de negócio, que é aquele conhecimento que ele possuiu com experiência profissional dele. Então, esse contador consultivo na área tributária, ele primeiramente entende a operação do cliente. O que o cliente quer fazer? Sugere uma modelagem de negócio um pouco diferente ou com um requinte maior de detalhes do que o cliente quer. Aí sim, ele entendeu a operação, ele traz isso para um nível operacional e tático e amarra com aquilo que é importante, que é a legislação, as obrigações acessórias e como contabilizar isso. E com outro detalhe, esse contador consultivo, ele é muito mais técnico, ele é muito menos técnico e mais voltado ao conselheiro, ao técnico consultivo. Então, ele vai dar aquela opinião olhando
a tomada de decisão do cliente. Então, fazer contabilidade consultiva, ela não está atrelado a um relatório. O relatório ele é feito dentro de indicadores de desempenho que o mercado utiliza ou você utiliza, só que esse indicador de desempenho de nada vale se ele não tem correlação com as demandas de informação que o cliente quer. Eu já me deparei com diversas reuniões que eu participei e que você apresenta um índice, o cliente diz, bom, tá bom, mas a minha pergunta é, meu negócio, ele tem valor ou não? O que é conceito de valor? As finanças, o mundo dos negócios, a academia discute isso, a área de marketing, a área de gestão. Só que o número, ele te dá um valor que muitas das vezes não é aquele valor que o cliente está buscando. Por exemplo, quanto vale a empresa dele ao olhar do consumidor? A área de marketing tem métricas para se aferir isso. Não é um relatório financeiro que foi feito de uma base pretérita que vai estar respondendo. Ela direciona, ela ajuda, ela sinaliza, ela indica, mas nunca vai responder isso de uma forma efetiva sem uma análise qualitativa, cognitiva e interdisciplinar de tudo que envolve valor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que hoje se fala, fulano é um contador consultivo. Tá bom. Fazer planejamento tributário, preencher planilhas com opções tributárias, bem. É ser consultivo? É. Só que hoje, a demanda hoje existente para negócios são informações que venham agregar valor no seu negócio. Então, o contador consultivo ele precisa conhecer de negócio, conhecer de marketing, conhecer de processo, conhecer de legislação, conhecer um pouco jurídico, conhecer finanças, conhecer controladoria, conhecer contabilidade e, principalmente, o modelo de gestão que o cliente utiliza para tocar o negócio. Se você não tem esses conhecimentos, você é um consultor técnico. Eu aplico contabilidade consultiva com os meus clientes. Tá bom. Se o cliente te perguntasse para mim, Paulo, eu preciso fazer um valuation da minha empresa para fazer uma liquidação societária. Qual o método e por que eu devo avaliar daquela forma sem pensar na reunião? Você saberia responder? Se sim, ótimo. Se não, nós temos que avaliar isso. Se eu precisar conversar com o pessoal de marketing e extrair da contabilidade indicadores que nós vamos ver o desempenho correlacionado com Balance Scorecard, com análise de SWOT, PDCA, por exemplo, são ferramentas de planejamento estratégico. Você conseguiria, no momento da reunião, desenvolvê-los? Conhecendo a estrutura do seu cliente, conhecendo o sistema contábil do seu cliente, tudo aquilo que funciona, são esses pontos que são os desafios do dito contador consultivo. Se você estiver nesse nível, ótimo. Se não, eu tenho que buscar essas competências. Porque aí nós vamos fazer um contraponto, que é a contabilidade gerencial, que não é a contabilidade consultiva. A contabilidade gerencial, ela tem um olhar totalmente diferente disso. Primeiro que a contabilidade gerencial está no nível tático, tá certo? Ela não está no estratégico. Porque quem toma a decisão, quem usa a contabilidade gerencial, é o cliente interno. É quem está dentro da empresa. É quem está no dia a dia da empresa. Para o mercado, pouco importa a contabilidade gerencial. Por exemplo, qual o custo de ociosidade do negócio do meu cliente? Como é que eu calculo essa ociosidade? Qual a margem de contribuição da família de produto A, B e C? Como é que eu modelo um plano de contas atendendo a área contábil e gerencial? Qual é a melhor forma de se alocar custo fixo dentro do meu cliente? É pelo
rateio, pela departamentalização, pelo custeio baseado em atividades, porque todos esses métodos eles existem pela gestão do custo fixo. Como é que está a gestão do meu custo fixo dentro da empresa? Porque nós sabemos que a plena maximização dos resultados dentro de uma estrutura operacional e dentro de uma capacidade produtiva é fazer uma boa gestão dos custos fixos. A área de prestação de serviço, o custo fixo é quase que 100%. Vi de exemplo a empresa contábil. Onde que estão os meus gargalos operacionais? Se eu tenho um escritório de contabilidade, quais são os meus processos digitais e consultivos? Onde está a minha demanda? Quanto de recurso operacional eu tenho aplicado em cada uma delas? Então, esse é um pensamento gerencial, que a tecnologia hoje trouxe uma contribuição incomensurável, que é a tabulação dos dados, que sempre foi uma dificuldade muito grande na contabilidade gerencial. Porque você tem um fluxo de nota fiscal, um fluxo financeiro muito intenso, e você precisa organizar esses dados para alimentar uma base secundária, que é exatamente essas calibragens de informações que o sistema primário abastece. Por exemplo, vem uma nota fiscal, o NCM, CFLP, preço unitário, preço de venda, quantidade, todas aquelas variáveis que vocês conhecem. Caiu dentro da base primária. A secundária qual é? Vou para o custo. Como é que eu quero aferir esse custo? Eu quero tirar uma média de quanto me custa aquele produto daquela especificação técnica. Aquele cliente está tendo eficiência aonde? É no frete, é na produção. Quanto me custa o processo produtivo? Compensa eu terceirizar? Compensa internalizar? Compensa importar? Compensa produzir? São informações que hoje, essa demanda, as empresas contábeis estão tendo uma oportunidade de ouro pelo fato de que hoje nós temos, graças às empresas de tecnologia, condições de condensar os dados. Só que a contabilidade gerencial, ela só vai funcionar dentro do seu objetivo principal, da sua missão, que é atender a tomada de decisão do público interno, quando ela estiver alinhada com o sistema empresa, que é subdividido, né, em subsistema institucional, subsistema funcional, subsistema social, subsistemas físico-operacional e o modelo de gestão. Então, eu preciso analisar, bom, como é que está a minha estrutura organizacional? Trabalho com filiais, com departamentos, com famílias de produto. Como é que está a questão humana? Quais são os recursos operacionais que eu tenho? De pessoas, equipamentos, cultura, demandas. Como é que está o meu sistema de informação, meu software, meu ERP? Como é que eu arquitetei o sistema de informação contábil? Como é que funciona meu processo operacional? O que custa mais ou menos? Quais os objetivos das áreas? Eu tenho previsão orçamentária, trabalho com estrutura de orçamento. Que tipo de relatório a minha gestão quer internamente, não é o mercado, não o contador consultivo. O contador consultivo ele está lá no subsistema institucional da empresa, pensando o negócio. Só que o gerencial está aqui, alimentando. Para se chegar ao indicador na tomada de decisão, gerencialmente, já tem que ser feito isso. E a contabilidade gerencial, ela é muito preditiva, ela é muito hoje e amanhã, não o que foi. Foi. Eu preciso olhar a contabilidade gerencial hoje, prevendo o amanhã, como é que nós vamos estar trabalhando cenários e corrigindo os problemas. A contabilidade gerencial ela vai dando a devolutiva para a empresa, para eliminando gargalos, eliminando eficiências, para que a empresa possa maximizar seus resultados, maximizar sua eficiência, se preparar contra adversidades do mercado, como queda de preço, aumento do dólar, queda de demanda,
inovações, investimentos, todas essas variáveis que nós sabemos, que transformam o negócio ou simplesmente encerra o ciclo de vida de uma empresa. Então, a contabilidade gerencial ela tem essa finalidade dentro dos negócios. Aí a pergunta que eu faço: qual é a relação entre a contabilidade consultiva e gerencial? É exatamente esse ponto que nós precisamos dissecar, separar. Os sistemas hoje, eles contribuem demais para a contabilidade gerencial. Então, a partir do momento que eu tenho KPIs, que eu tenho relatórios, eu estou trabalhando a contabilidade gerencial. Aí eu pergunto, você que me assiste, conhece de contabilidade gerencial a fundo? Trabalhou com isso? Se desenvolveu disso? Primeiro, a forma de pensar a contabilidade gerencial é diferente da societária. A societária ela é uma contabilidade normativa. Eu preciso fazer algo, eu vou lá na Norma Brasileira de Contabilidade, ou CPC, para quem prefere, eu vou dar uma olhada na legislação tributária, para ver se eu posso e como eu devo fazer aquilo. A gerencial não existe isso. Você não tem que olhar norma nenhuma. Você tem que olhar a operação e o ferramental técnico que você tem e ser uma pessoa com uma visão sistêmica. Entender que uma ponta termina na outra e que o segredo é o caminho que você vai percorrer. Entender de operação, entender de máquina, forma de depreciar uma máquina. A norma ela baliza, mas não necessariamente aquela. A informação que um supervisor de produção ou operacional quer, ele simplesmente não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a contabilidade financeira societária traz. O conceito de resultado para ele é muito relativo. Então, essa calibragem, o contador gerencial pode executar por quê? Porque toda a base quantitativa ela emerge do sistema de informação contábil. Então, você tem lá a base, por exemplo, SPED, e extrai. O que uma empresa ela precisa saber? Quanto custa? Isso vai chegar no final. Mas eu preciso entender os meus gargalos. Onde estão minhas ineficiências? Como é que está a gestão do meu custo fixo? Eu preciso gerar informações quantitativas por meio da contabilidade gerencial e fazer a conversão qualitativa, que é a demanda de informação que esse usuário tem. Então, essa é a diferença. Então, a oportunidade das empresas contábeis auxiliar gerencialmente por meio de BPO, não financeiro, como alguns aí falam, de contas a pagar e receber, mas não, ser contador gerencial. E o contador gerencial ele precisa passar por um processo de formação mais aprofundada do que ele teve na faculdade, que é diferente da contabilidade normativa financeira. E o contador consultivo, voltando um pouco na área consultiva, ele é aquele sujeito que trabalha no conselho, ele trabalha no estratégico, que ele tem aquela visão ampla do negócio e usa da contabilidade gerencial, da contabilidade financeira, da área tributária, da ciência contábil como um todo, para auxiliar o processo de tomada de decisão dos clientes. Que isso hoje, pessoal, nas empresas, engenheiros, advogados, economistas, administradores, principalmente, já fazem esse trabalho há muito tempo, há muitos anos, que eles utilizam-se das informações produzidas pelo sistema de informação contábil para auxiliar o gestor no processo de tomada de decisão. Então, essa questão, pessoal, ela precisa ficar muito clara para todos vocês, no intuito de orientá-los. Então, eu tenho aqui o desejo de ser um contador gerencial. Ótimo. Quais competências eu preciso ter? Como é que eu vou trabalhar todas essas minhas competências e oferecer esse meu serviço ao cliente? Eu quero ser um contador consultivo. Ótimo. Quais competências eu preciso ter para ser um contador consultivo? São coisas diferentes. Vocês conseguem ser os dois? Sem dúvida. Claro que dá para ser os dois, para ser um e para ser outro. Agora, tudo que está diretamente ligado a sistema, via de regra, ele passa primeiramente pela contabilidade gerencial.
Por quê? Por mais complexo, por mais tecnológico, por melhor que seja o sistema, ele nada mais é que um tabulador de dados. Na área contábil, pelo menos. Ah, mas ele usa a inteligência artificial, ele usa isso, tudo certo. Só que você tem que ensinar para ele. E a contabilidade e a inteligência artificial, ele funciona muito bem com variáveis estáticas. Como eu opero um paciente? Você ensina ele a operar, ele vai operar. Agora, com variáveis flexíveis, como é a ciência social aplicada, onde você tem comportamentos, culturas, crises econômicas, mudança na legislação constante, isso precisa da ação humana, precisa do profissional. E tão importante quanto conhecer a parte técnica é conhecer as variáveis que serão tratadas. Eu tenho algo a compartilhar com vocês, que é o seguinte: todo conhecimento aplicado em variáveis diferentes nunca terão os mesmos resultados. Então, assim, pessoal, quando você tem uma determinada variável, você precisa primeiro entender a variável, para depois aplicar o conhecimento. Alguns colegas, eles querem entender primeiro contabilidade bem, para depois aplicar variáveis. Em vários países no mundo, Estados Unidos com maior destaque, o profissional de contabilidade ele primeiro entende negócio, depois ele vai entender contabilidade. Se ele não entender como é que funciona um negócio, ele não vai saber aplicar a contabilidade. Então, o contador consultivo, primeira competência que ele tem que ter, entender de negócio. Deixa a contabilidade de lado, entenda de negócio. Como é que funciona um e-commerce? Como é que funciona um hotel? Como é que funciona uma empresa de transporte? Como é que funciona uma empresa de engenharia? Como é que funciona uma fábrica? Como é que funciona uma indústria química? Como é que funciona uma montadora de veículos? Como é que funciona um restaurante? Você entendeu o negócio? Entendeu como ele funciona? Ótimo. Então, muito bem. Lá no restaurante, eu compro a comida precisa ser comprada no dia, principalmente legumes, fruta. Chega, precisa ter o preparo, precisa ter o armazenamento, precisa ter o que eu faço com os resíduos, quando tem sobra, como é que eu trabalho, o que eu posso congelar, o que eu não posso, como é que funciona a questão da distribuição, que agora nós temos uma questão muito latente, que é o serviço de entrega, que tem os aplicativos que fazem isso. Então, o sujeito liga para você, ele quer o prato de comida dele no Marmitex quentinha, o mais rápido possível. Como é que funciona essa operação? Eu entendi o negócio? Entendi, muito bem. Eu sou contador de vários restaurantes. Então, eu vou conversar com esses donos de restaurante, não no ambiente contábil, mas no ambiente da operação do negócio dele. E aí, conhecendo contabilidade, as informações, eu vou extrair do sistema de informação contábil dados econômicos e operacionais e vou ter subsídio para orientar meu cliente a tomar a melhor decisão. Porque eu identifiquei isso. Esse é o contador consultivo, que é aquele sujeito que realmente contribui ativamente, utilizando-se do conhecimento contábil para melhorar o processo de tomada de decisão do seu cliente. Outra competência importante, a parte do arranjo cognitivo. O que é isso? É a construção de ideias. Com começo, meio e fim. Usar lógica. Entender as operações. Que é algo muito importante. Porque muitas das vezes determinadas decisões elas são importantes, mas eu preciso, antes de tomar essa decisão, entender como é que funciona toda a engrenagem e o impacto dessa decisão nessas variáveis. Por exemplo, eu vou desativar uma área do meu restaurante. Ótimo. Economicamente é viável? Sim. Mas e socialmente? E juridicamente?
estrategicamente, comercialmente. Como é que meus clientes vão entender isso? Como é que os meus funcionários vão entender isso? Como é que minha concorrência vai entender isso? O posicionamento que eu tenho junto aos meus clientes, como é que ele vai ser? Às vezes, uma decisão ela é econômica naquele momento e trará dificuldades ou desafios futuros. Então, esse é um ponto. E concluindo, a própria contabilidade. O contador consultivo ele tem que conhecer da contabilidade, não norma, tributos apenas, mas é o que você pode fazer com o sistema de informação contábil, que é todos aqueles dados que transitam no sistema de informação contábil, que contempla informações de natureza trabalhista, tributária, em todos os aspectos, contábil e financeira. E como é que isso está sendo tratado gerencialmente, se é que está sendo tratado na empresa? Então, essa é a questão importante. Agora, já o contador gerencial, ele tem que ter um amplo conhecimento da operação do negócio, que é o primeiro ponto e o principal, de como se montar um sistema de informação contábil, que você aglutine todas essas informações, conhecer do ferramental contábil, custos, orçamento, finanças, análise de investimentos, indicadores de desempenho e, por fim, a construção de relatórios para mensuração de desempenho, sempre correlacionado com as demandas de tomada de decisão dos seus clientes. Essas são competências imprescindíveis para o contador gerencial. E chegando já aqui, concluindo a nossa fala daqui do nosso evento, é muito importante que você que deseja ser contador consultivo ou contador gerencial, ou se você já é muito importante você entender essa separação que existe. O contador consultivo, ele atua no nível estratégico, sempre em conjunto com o empreendedor nas macro decisões. E o contador gerencial é na preparação da base, que nada tem a ver com contabilidade societária, que é aquela onde nós utilizamos as normas brasileiras de contabilidade, os CPCs, como queiram, a parte de legislação tributária e a acoplagem desses dados dentro do sistema público de escrituração digital, que é o SPED, né? Que é hoje a maior base de dados de sistema de informação contábil que existe no nosso país, porque ela é a mais rica, a mais complexa e atende ao poder público. Então, ali tem de tudo informação. Estou dizendo no nível primário. Secundário, é claro que você extrai dali, constrói uma série de relatórios, principalmente as multinacionais, as grandes empresas que, por norma, por cultura, por necessidade, já têm contabilidades gerenciais há décadas bem estruturadas, dando respostas fantásticas às demandas de informação. E com utilização do BI, por exemplo, com ferramentas tecnológicas maravilhosas de análise de correlação, métodos matemáticos, enfim. Toda essa área que é uma área de controladoria, depois a gente pode conversar. E você que busca essa competência, são essas as recomendações que nós temos, né? E para concluir, queria deixar aqui claro, você que deseja ser contador consultivo e gerencial, procure estudar e conhecer negócio. Contabilidade você já sabe. Estude negócio. Estude marketing, estude gestão, orçamento. Entenda o negócio do seu cliente, que é fundamental, senão você não vai servir para nada. Conheça a legislação no aspecto estratégico, não como fazer apenas. Olha, a lei diz o que para tratamento? É importante, só que no estratégico. Conhecer modelagens de negócio, holding, operações estruturadas, captação de recursos em fundos, relatórios, relatos integrados, uma série de coisas que hoje o mercado utiliza-se muito. E as fontes, nós temos aí
CVM, órgãos de uma forma geral, que possuem esses tipos de relatório que são entregues. Tá bom, pessoal? Então, para encerrar, gostaria de agradecer a todos aí pela paciência, por terem me ouvido, por estarem prestigiando aqui o evento. E o que eu disse aqui, pessoal, é para orientar vocês no sentido de vocês discernirem as coisas, tá? Procurem buscar competência. Para você, colega, que já é contador consultivo, contador gerencial, continue em frente, oriente aquelas pessoas que estão ao seu redor, e para você que busca essa atividade, não tem momento melhor do que você se desenvolver, e nós, contadores, cumprimos com a nossa missão institucional e social, que é auxiliar um empreendedor a desenvolver negócios, gerar emprego, gerar arrecadação e ter perpetuidade para a segurança e o bem-estar da nossa economia e do nosso país. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado a você que nos assistiu, um agradecimento eterno ao convite feito pelo professor Edgar, a todos os patrocinadores, a BSSP, que está organizando esse evento, que eu tenho a honra de ser professor desse time. Muito obrigado a todos e vamos em frente.